Como sempre, eu tenho o prazer de, antes da minha fala, trazer um texto da Palavra de Deus, dessa vez, o livro de Salmos 115. E diz assim: não a nós, Deus, não a nós, honra sim ao teu próprio nome, por teu amor e fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Com esse texto eu gostaria de ser bem breve também no meu pronunciamento hoje, mas não poderia também, assim como alguns outros vereadores trouxeram aqui nessa noite, primeiro agradecer aqui a presença de todos, né, os nossos comandantes aí da Polícia Militar, do Bombeiro, enfim, a todos que nos acompanham também, a todos os ouvintes da Rádio Cultura, da Rádio Terra Dourada. Eu não poderia deixar de falar também com relação a essa última semana que antecede as eleições, dia 26, então encerra-se o segundo turno e define-se assim o nosso governador do estado e o nosso presidente da República. Então é um momento muito importante e muito sério. Ontem mesmo eu estava falando com alguém, às vezes as pessoas não gostam muito de se envolver em política, e era alguém até ligado à igreja, e diz: olha, eu não gosto muito de me envolver. Mas lá na Bíblia ainda está dito, né? A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E é momento de pensarmos no nosso César, ou seja, nos governantes, naqueles que estarão governando o nosso país. Eu não poderia deixar de falar aqui com relação a algumas coisas importantes, trazendo até para essa questão espiritual. Não obstante, não bastasse tudo aquilo que nós temos falado nos últimos tempos, com relação àquilo que são as coisas vergonhosas que estão acontecendo no nosso país, e isso acabou chegando também no nosso estado, né? Chegando próximo de nós aqui, como foi, não sou eu que estou dizendo, como eu disse aqui algumas vezes, que foi citado aí na revista Veja, na Isto É, no Fantástico, alguns políticos envolvidos em esquemas de corrupção que envergonharam o nosso país, que destruíram a maior empresa brasileira, aquela que era orgulho para o nosso país a nível mundial, que é a Petrobras. E foi, não sou eu que estou dizendo, foi citado aí pela imprensa nacional, nome de senadores, deputados, entre eles o nosso glorioso senador Delcídio do Amaral, que foi citado também. E agora, por último, a senadora Gleice Hoffmann, do nosso vizinho estado do Paraná. E é muito triste isso. Não obstante isso, estamos aí, esse glorioso partido que governou o nosso país por 12 anos, que quer continuar governando o nosso país, né? Uma inflação que chega aí a 6,32. E eu gostaria, doutor Quarano, de trazer essa reflexão para nós. Há quem tem um pouco mais de idade, não estou dizendo no sentido de ser mais velho, enfim, mas as pessoas a partir dos 35 anos de idade se lembram muito bem daquilo que nós vivemos com relação à inflação. Há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, que quando se falava em inflação, as pessoas tinham medo. Era horrendo pensar em inflação. E aí as coisas aconteceram, veio uma moeda forte para o nosso país, que foi o Plano Real, implantado pelo nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vieram alguns governos de boa qualidade, mas infelizmente, doutor Quaranto, nós estamos entrando em um período em que, se não houver um socorro para o nosso país, a nossa inflação está chegando a 6,32. E daqui a pouquinho começa a ficar assustadora essa questão. Quem já viveu uma inflação sabe o quão terrível é, comandante. É importante a gente se lembrar disso. Dólar alto, inflação corroendo as riquezas do nosso país, sem condição de exportar, e o país começa a entrar num período difícil. Então eu gostaria de que as pessoas se atentassem a isso. Não obstante a isso, estamos vivendo um período, né, da previsão de crescimento do país.
Olha, é importante que a gente se lembre disso, porque muitas vezes as pessoas que estão no dia a dia, né, não estão ligadas nessas questões, números às vezes não chamam muito atenção, não atraem muito. Mas nós chegamos no início do governo da nossa gloriosa presidente Dilma, nós estávamos vivendo um momento de crescimento do nosso país de aproximadamente 3,4% de crescimento. Fomos baixando para 3, para 2,5, para 2, e os analistas estão nos dando uma triste previsão de um crescimento de 0,27% de crescimento. É assustador, minha gente. É assustador quando o nosso país já chegou a 3,6%, nós chegamos a 0,27% de crescimento. É catástrofe para o nosso país. Mas eu não queria falar só sobre isso, não. Eu queria trazer agora, principalmente para nós, interior de estado, nós que somos muito ligados às questões cristãs, principalmente nós que somos cristãos, eu quero trazer agora para a comunidade evangélica, um grande líder nosso que trouxe um alerta nesses últimos dias, e pasmem os senhores e senhoras, que a presidente Dilma baixou um decreto, e o pastor Silas Malafaia, um grande líder da comunidade evangélica, trouxe isso. A presidente Dilma baixou um decreto, fora os outros decretos que as entidades, as comunidades terapêuticas não podem mais falar da palavra de Deus nos seus tratamentos, enfim, cerçando o direito das pessoas expressarem a sua livre religião, entre outras coisas. Baixou-se um decreto agora, em que, por exemplo, há uma mulher que sofreu, a gente tem que acompanhado muito isso daí, uma mulher que sofreu, por exemplo, um problema de câncer de mama, e perdeu aí as suas mamas, ela precisa colocar próteses mamárias, vereador Alírio. A presidente Dilma colocou uma ajuda do SUS para a colocação dessas próteses mamárias, R$132 por prótese mamária, doutor 40. R$132 para o SUS pagar essa prótese mamária. Se ela precisar de 2 próteses, ela vai pagar R$264 por essas próteses mamárias. Qualquer mulher que precisar. Ela vai precisar que um médico e vai precisar das próteses mamárias para ela poder fazer. O senhor teria coragem de fazer, doutor 40, depois de estudar tanto, fazer a colocação de 2 próteses mamárias, pagando R$264 pelo SUS. Mas não para aí. Aí ela baixou um decreto para homens que querem trocar de sexo, seu Alírio, colocar as próteses mamárias, sabe quanto? R$1.680 para colocar as 2 próteses mamárias. Então eu penso que as mulheres do país deveriam ficar revoltadas, deveriam sair às ruas e protestar contra uma mulher que diz que apoia as mulheres do país e não valorizam quando uma mulher precisa colocar suas próteses, porque sofreu de problema de câncer na mama. Ela quer pagar não, ela quer que os médicos trabalhem de graça para pagar R$264. Agora, para troca de sexo, não. Aí é R$1.680. É vergonhoso. Isso foi uma declaração do pastor Silas Malafaia pedindo para que as mulheres do país acordem. Esse PT não pode continuar no poder, esse PT é vergonhoso o que faz. Chega a ser vergonhoso, chega a ser revoltante. E agora há pouco, hoje eu recebi, agora eu quero trazer aqui para a comunidade católica. Eu recebi uma declaração por parte de Dom Ximenes, bispo da Catedral Episcopal da Reconciliação no Recife, enviada aqui pelo bispo Edgar de Sara. Ele diz assim, eu gostaria de ler, sei que o meu tempo é curto. Ele diz assim, nunca fui de participar ativamente da política, tampouco causar polêmica com as discussões acerca de bandeiras ou cores partidárias. Porém, nessa eleição em particular, quero me manifestar por entender que a questão não é só de corrupção, a qual existe intrinsecamente no nosso povo, em maior ou menos grau. A questão agora é mais acima, é espiritual. Existe uma potestade maligna reinando sobre o governo federal, o governo do PT,
Se Deus não tiver misericórdia de nós, nosso país naufragará na escuridão. Por que eu estou dizendo isso? Pelo menos por 5 motivos. Ele diz: a aliança que o Brasil fez com o presidente do Irã, Mohamed Ahmadinejad, um conhecido traficante de armas e antissemita, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Israel, postulando que benditos sejam aqueles que te abençoassem, e malditos seriam aqueles que o amaldiçoassem. O Irã é um país maldito que fez aliança com o Brasil. As alianças que o Brasil fez com os presidentes traficantes de drogas da Bolívia e Venezuela, além de Cuba, cujos ditadores são assassinos e anticristãos, tem repercussão espiritual sobre o nosso povo. A Bíblia diz que quando os líderes pecam, todo o povo padece. A declaração feita pela diplomacia brasileira a favor do Hamas, facção terrorista e antissemita que possui em seu programa de governo a aniquilação do povo judeu, a desconstrução da família através de leis que realizavam o casamento de um homem com uma mulher e trazem novas formas de família que habitam os princípios e os propósitos de Deus para a humanidade. Uma silenciosa perseguição à igreja pela classe intelectual e midiática sob o manto de sutileza, não se conseguindo detectar os fundamentos específicos para uma possível estratégia de defesa. Concluindo, esses principais motivos são suficientes para que qualquer cristão que tenha o Senhor e esteja comprometido com as futuras gerações de seus filhos e netos não contribua com o seu voto para esse governo e orem para que essa potestade que assola o nosso país seja destronada. Então quero deixar nessa última reflexão essa palavra: povo cristão do país, acorde. Mulheres, homens desse país, acorde, que nós não estamos brincando de ciranda cirandinha para ver quem será o governo desse país. É um país sério, de um povo sério e que precisa ser respeitado. Obrigado, boa noite a todos.